Graça e paz, amados. Hoje a gente vai falar sobre Parnassá, Parnassá de Deus. Eu, tinha dito que eu ia trazer esse vídeo falando sobre Parnassá, para a gente analisar a questão da prosperidade. Porque hoje a gente encontra muitas pessoas falando sobre prosperidade, sobre a relação entre prosperidade e espiritualidade. Inclusive, eu tenho aí produzido um livro, que breve, se Deus quiser, vai sair para publicação, falando sobre esse assunto. É um livro onde eu trago alguns princípios espirituais e que eu desmistifico, também alguns mitos que existem em relação à prosperidade e à vida financeira, né? E um termo, na cultura hebraica que é bem interessante, que faz a gente pensar fora da caixa, uma vez que a gente entende que a cultura hebraica ela é pautada principalmente nos livros, no contexto do Antigo Testamento. Então eles trazem uma percepção muito interessante em relação à prosperidade, né? Primeiro, que eu acho bem relevante a gente ter em mente, que eles, dentro do conceito de Parnassá, a gente encontra, é que a prosperidade ela não é só na esfera financeira, ou seja, não é só sobre ter dinheiro. Prosperidade é algo que vai além, é sobre você ter uma vida onde você não sente, ou melhor, é uma vida ausente de necessidade, onde suas necessidades são supridas. Suas necessidades físicas, comer, beber, se vestir, suas necessidades emocionais nos seus relacionamentos, famílias, trabalho, igreja, onde você estuda, onde você se relaciona, o seu núcleo é um núcleo saudável. Necessidades relacionadas também ao intelectual, ao quanto você é capaz de aprender e transferir conhecimento, trocar conhecimento, se desenvolver, se colocar à disposição também para ações comunitárias, ações altruístas, tudo isso conta, né? E o aspecto espiritual, que por si, como diz, não dá para jogar tudo no campo espiritual, mas tem relação, tem influência. E eu sei que é complexo explicar essa influência, por isso que eu escrevi um livro, só para explicar essas influências, de tão complexo que é falar dessas influências. Mas de uma maneira resumida, eu gosto, que a gente entenda que espiritual é aquilo que é imaterial, aquilo que eu não consigo tocar ou trazer algo tangível, eu entendo como espiritual, ou seja, não é material, E aí a gente tem a alma e o espírito, E aí, na questão da alma, é mais fácil a gente, digamos, é mais palpável, porque eu sei, o que é minhas emoções, eu sei a minha bagagem intelectual, eu sei sobre aquela questão racional, eu consigo, me comunicar, eu consigo trabalhar o aspecto alma. E a questão espiritual? Já a questão do espírito é um pouco mais sutil, Você precisa ter uma sensibilidade maior para aprender a ouvir a sua intuição, para aprender a discernir o bem e o mal, para poder desenvolver esse canal de comunicação com o próprio Espírito Santo, que vai estar te dirigindo no seu cotidiano. Então já é algo mais difícil, mas tá tudo no mesmo pacote, E por que eu estou falando disso? Porque o aspecto espiritual, quando a gente pega lá o capítulo 9 de Daniel, a gente encontra Daniel, analisando a escritura, as profecias do profeta Jeremias, e ele descobre, olha, eu tô aqui nesse cativeiro, mas eu não sou desse cativeiro, eu nasci aqui porque os meus antepassados pecaram, eles que transgrediram, então eles estão, colhendo, estamos colhendo algo que eles fizeram lá atrás. E ali no capítulo 9 ele chega a pedir perdão a Deus, ele traz essa reconciliação espiritual como profeta, que Deus levantou ele naquele contexto. E então, toda aquela história, mas o que é importante? É importante que a gente tenha em mente que muitas vezes a gente nasce em um contexto que a gente não escolheu aquilo. Quem veio antes de nós escolheu, aquele nível social,
aquela realidade. Não totalmente também, né? Porque talvez já nasceu debaixo de um jugo de pobreza e de miséria e de escassez, etc. Eu não sei. O que eu sei é que muitas vezes a gente nasce nesses contextos e aí o nosso aspecto alma ele já vem carregado de uma visão de pobreza, de miséria, de escassez. Então realmente é difícil você avançar, é difícil você crescer sem que você busque a cura interior, entende? Então, quando você busca essa cura interior, quando você busca se desenvolver, quando você busca trabalhar aspectos ligados à sua identidade, ao seu merecimento, ao sentimento de capacidade, você fica mais propenso a colher êxito. O que por si também não é uma garantia de que você vai chegar lá, porque aí também entra a esfera do espírito, né? Deus ele tem um plano para mim, para você, e eu creio que por mais que você possa ter uma capacidade extraordinária, ser alguém extraordinário, ter uma inteligência extraordinária, talvez está tendo né, em um contexto que é super favorável para você crescer, né? Mas se aquele não for o propósito de Deus para você, se não for você aquela pessoa que vai se destacar, entendeu? Naquele meio, enfim, não sei onde você busca destaque. E se a sua condição de vida, ela estiver atrelada com uma série de outros fatores, onde a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor vai se concretizar melhor se você estiver posicionado exatamente onde Ele viu você. No entanto, o fato de você não ser o melhor do mundo, não estar nas vitrines do mundo, não significa que você não colheu êxito. Não significa que você é desprovido da prosperidade de Deus. Então, é muito importante isso, para que a gente também não caia naqueles equívocos, entendeu? De achar que todo mundo precisa ser o multimilionário, todo mundo precisa ser o bilionário, porque isso não é verdade. Tem pessoas que, né, chegam nesse patamar, digamos, de uma maneira, né, não vou generalizar, mas eu acho mais propenso, né, pessoas que se colocam para se desenvolver, alcançar esses patamares. Porém, a gente já viu quantas histórias de jogadores de futebol que, né, sem trabalhar aspecto nenhum de alma, né, conseguiu um sucesso extravagante e que muitas vezes levou eles também, né, para um processo de autodestruição, como a gente assiste aí nas mídias. Então, assim, só pra gente ter essa sensibilidade que a prosperidade não tá ligada à quantidade de dinheiro que você ganha. Embora que isso é um fator que conta, né? Porque você tem que, minimamente, né, ter recurso suficiente para que você tenha uma vida próspera em todos os aspectos que eu pontuei aqui agora. Dito isso, a gente precisa olhar também que a Bíblia fala sobre a influência de Deus na colheita de Israel. Você pega Abacuque orando a Deus, né, não parece dar ali para ele grandes respostas em relação ao que ele estava pedindo. Ele chega a falar, né, ainda que a figueira não floresça. Ele chega a falar, né, que os recursos dele é minguado, mas que aquilo também não vai impedir ele de confiar no Senhor. Enfim, parece, né, estava ligado ali a um tratamento espiritual, não sei, né, o que eu sei é que ele sabia que Deus influenciava na questão do recurso, do crescimento, da prosperidade, da expansão, mas que por algum motivo, embora, né, pareça que o profeta esteja alinhado com Deus, aquela coisa não estava acontecendo ainda, entendeu o que eu quero dizer? E quando a gente pega Malaquias, né, a gente encontra também, né, a questão de algumas bênçãos, né, atrelada às ofertas, ao dízimo, às primícias, né, a gente encontra a menção do devorador, do cortador, do migrador, que no meu entendimento são sim influências espirituais malignas que agem impedindo o crescimento financeiro de uma pessoa. Eu acredito nessas influências. Eu creio que elas existem. E quando a gente pega também o contexto de Jacó, que é um ótimo exemplo, a gente vê que Deus deu para Jacó um sonho, né, em relação às ovelhas listrada, agora eu não lembro. E aquilo foi um insight poderoso para que ele pudesse prosperar, quer dizer, teve ali a interferência de um dom espiritual, trazendo para ele uma informação para que ele pudesse prosperar. Então eu não posso dizer que não existe relação
entre espiritualidade e finanças. Agora, existem muitas crendices também, né? Porque, assim, eu creio que se você é uma pessoa que está alinhada espiritualmente, conectada com o Espírito Santo dirige a sua vida, ele vai te direcionar em tudo que você fizer. Em tudo que você fizer. E se você cumprir os princípios, né, em relação ao dízimo, oferta, primícias e outras, né, se for algo direcionado por Deus, se for algo que você faça de uma maneira compreendendo aquilo que está sendo feito, de uma maneira, entendeu? Como está sendo requisitado, claro que você vai ser abençoado, porque eu creio na lei da semeadura. Quando você planta, você tem que colher, é uma lei espiritual. Agora, não significa também que você vai plantar dinheiro e vai colher dinheiro. Talvez você vai colher outro tipo de bênção, outro nível de bênção. Eu não sei, como eu disse, a questão da prosperidade, ela está atrelada a outros aspectos da nossa vida, né? Uma vida abundante, ela não necessariamente quer dizer sobre recurso, né? Quer dizer sobre essa abundância, onde você não sente falta, né? Não tem essa falta, essa escassez, aquela provação nunca, né, passa. Isso aí também já não é de Deus, eu não creio que seja, né? Porque até Jesus, quando ele opta por viver uma vida simples, a gente vê em diversos momentos né, como Deus, né, manifesta a provisão dele por meio da moeda na boca do peixe, quando ele precisou do burrinho para carregar Jesus lá, acho que é o jumentinho estava lá. Quando ele precisou celebrar a última ceia, né, proveu a casa. Então, assim, né, todo o nascimento de Jesus, você vê a manifestação do cuidado de Deus quando aqueles rei magos levaram para ele presentes caríssimos, né? Todos com um simbolismo no mundo espiritual, né? Por que ele estava recebendo aqueles presentes, né? Falando, né, de arquétipos espirituais que representava o significado do nascimento de Jesus e quem estava nascendo, né? Por isso ele estava recebendo presentes tão nobres. Então, mais uma vez, alinhado com o propósito que Deus tinha para a vida de Jesus. E diversos outros momentos, aquela viúva também, né, de Serepta, acho que é Serepta, não é que chama? Que recebeu uma ordem específica da parte de Deus, né, onde ele orienta que o profeta vai lá e ore por ela, ou melhor, né, faça ali um ato profético onde ela, né, é testada, ela tem a fé dela testada. E nesse processo de ter a fé testada, Deus honra a fé dela, né? E ela experimenta de uma prosperidade extravagante da parte de Deus. Então eu não posso dizer que não existe essas influências. Porém, eu preciso dizer para você que existem princípios para colher prosperidade. Então, existem princípios, né? Então, são princípios que a gente vê nesses diversos exemplos, onde a prosperidade, ela tem um caminho. E o caminho não é o bolso, né? Digamos assim, o dinheiro ao bolso. É o contrário. É algo que é do coração até o bolso. Tanto é que Jesus, quando ele está nos ensinando, ele fala assim, olha as aves do céu, olha as flores do campo, não planta nem semeia, né? Se elas são, né? Imagina o meu cuidado para com a vida de vocês. Então, assim, existe um pai que está atento às minhas necessidades e às suas necessidades. Porém, a pergunta que resta é, será que nós estamos atentos aos mandamentos, né? Aos princípios, eu gosto dessa palavra. Porque mandamento, não sei. Acho que princípio é melhor. Será que a gente está atento aos princípios espirituais para colher essa prosperidade? Então, a gente precisa perceber isso, porque é do coração ao bolso. E quando você, né, tem essa dificuldade para prosperar, tem essa dificuldade em relação à vida financeira, e você, né, não consegue sair dessa bolha, você sente uma dificuldade muito grande, então é importante você fazer um mapeamento espiritual de sua situação. Tentar entender o histórico, como lá no caso de Daniel. Daniel estava no cativeiro, mas não porque ele escolheu estar no cativeiro. Ele herdou.
E aí teve um momento que ele ficou consciente daquele cativeiro. E lá no capítulo 9 você encontra ele pedindo perdão, se arrependendo, né? Então ali tem chaves, né? Para que esse cativeiro, né, mude ali, né? Aí em um segundo nível é trabalhar o seu ser, a sua alma. Porque a sua alma acaba, né? Se você nasceu num cativeiro principalmente de pobreza, de miséria, de escassez, ela acaba tendo fragmentos dela nessa realidade do seu nascimento, do seu contexto, então você precisa se desenvolver, entendeu? Trabalhar a cura interior, trabalhar a sua identidade, quem você é, o que você merece, o que você acredita ser capaz, relacionado a dinheiro. Tem gente que tem problema sério com dinheiro, né? Fala em dinheiro, meu Deus do céu, é dor, é sofrimento, não vai pro céu, sabe essas coisas? Isso precisa ser trabalhado. E eu falo isso como alguém que já passou por esse processo de tratamento, tá? De busca por esse tratamento e de busca por esse desenvolvimento. E por isso que eu falo com segurança de que funciona você, né, buscar trabalhar o seu interior também, né? Isso não resguarda que você vai ter resultado por si, como eu disse, mas isso ajuda no seu processo. E aí, em um outro nível, a gente tem a questão, né, puramente espiritual, que é a questão do alinhamento com o seu propósito. Como eu falei, nem todo mundo vai ser milionário, multibilionário. Não. E também não significa que você não, né, tenha encontrado êxito ou não tenha encontrado a prosperidade. É uma questão de alinhamento de propósito. Talvez o seu propósito não seja estar nas vitrines do mundo, como o melhor, como a melhor. Mas o seu propósito seja se destacar em um nicho específico ou não, fazer a diferença localmente, ou fazer a diferença na sua família, e tá tudo bem. Porque a prosperidade está ligada a essa ausência de necessidade, como a gente falou, em amplos aspectos da vida. Dito isso, a gente sabe que... Aí você pode pensar assim, Dani, beleza, eu não sinto culpa para enriquecer, eu quero enriquecer, estou me trabalhando para ser uma pessoa próspera, não tenho problema nenhum de ser presenteado por Deus com muito recurso financeiro. Então, por isso, eu fiz as pazes com essas questões hereditárias, né, que talvez tenha pregado aí o jugo da pobreza, da miséria, enfim, não sei qual é a sua herança, né, na bagagem financeira. Eu trabalhei o meu aspecto alma, passei pelo processo de cura interior, desenvolvimento humano, tenho buscado me conectar com Deus para Deus me direcionar em relação ao meu propósito, em relação àquilo que eu vou fazer e que eu vou me destacar. Mas ainda assim eu não tô colhendo tanto resultado. O que tá acontecendo, Dani? Bom, aí entra aquilo que eu falei, as respostas não estão todas no mundo espiritual. Dinheiro requer movimento. Movimento. Então, você precisa se organizar, não gastar mais do que você ganha. E aquilo que você ganha, você tem que pagar suas contas, né? Tudo aquilo que é necessário, você precisa investir, você precisa poupar, guardar um pouquinho ali. Enfim, né? Tem uma receitinha de bolo que eu acho até interessante, né? Depois vocês procuram aí do coach Cláudio Vieira, Paulo Vieira, tá? Procura aí, vocês vão encontrar. Então tem que organizar, tem que ter administração financeira. E por último, né, quando você passa por esse processo de tratamento espiritual, você precisa ter uma mentalidade orientada para a prosperidade, que é uma mentalidade de saber que todas as coisas, como diz Ageu, é do Senhor. O Senhor chega a dizer de uma maneira figurativa lá em Ageu, meu é o ouro, minha é a prata, tudo é meu. E aí você precisa ter aquela mentalidade de filho, de dizer assim, se tudo é do meu pai e o meu pai me ama, então eu vou confiar que tudo que eu preciso
né? Seja para pagar uma conta de luz, seja para pagar as despesas de casa, ele está atento e ele vai enviar esse recurso. Então, você elimina, né, essas preocupações, você começa a se modelar a sua mente para ser uma mente mais grata, mais abundante. E uma mente também que transborda. A gente tinha falado das bem-aventuranças, né? A gente falou da misericórdia, da humildade. Então, assim, os caráteres de Cristo na sua vida automaticamente vai atrair prosperidade para sua vida, porque Cristo, quando você recebe o Espírito Santo, você está recebendo a mente de Cristo. E a mente de Cristo é uma mente abundante. Então, automaticamente, tudo aquilo que está no seu interior, porque o Espírito Santo gera, vai superabundar. Sabe por quê? Porque se você tem Cristo, você vai trabalhar bem, você vai se destacar como profissional. Se você for empreender, você vai se destacar como empreendedor. Por causa dos seus princípios, por causa do, entendeu? Do caráter dele em você. Você vai ser diferenciado. Independente do que você estiver fazendo, eu tenho certeza que você vai ser diferenciado se você carregar a natureza de Cristo. Agora, o que você está fazendo precisa estar alinhado também com o seu propósito. Por isso que é importante, né? Buscar a direção de Deus em tudo que a gente for empreender ou fazer. E é isso, educação financeira e... entendeu? Agora, sobre a Parnassá de Deus que eu ia falar aqui, porque essa é só a introdução pra gente falar de Parnassá. Então aí na tradução judaica, na tradução judaica, é interessante a maneira como eles enxergam a questão da Parnassá de Deus como literalmente digamos, um mover divino para te conectar com essa prosperidade. E aí dentro desse mover divino, né, aqui eu já falei a introdução, né, sobre cumprir os princípios espirituais, sobre educação financeira, sobre se trabalhar, né, internamente para encontrar mais alinhamento em relação ao que você quer, o que você busca, o que você sonha e tudo mais. E aí você entender que existe sim no mundo espiritual a Parnassá de Deus, que é uma prosperidade concedida por Deus. E é muito interessante. Eu fiz um curso uma vez, e aí o instrutor ele falou uma coisa muito interessante, que ele falou assim, olha, antes da prosperidade de Deus te alcançar, se você estiver debaixo da Parnassá de Deus, ele começa a mudar em você algumas coisas. Ou seja, antes que a prosperidade se manifeste, existem alguns códigos espirituais que começam a transparecer por meio da sua aparência. E aí, códigos nas vestimentas, códigos relacionados a comportamento. Então, assim, antes, né, de ter essa manifestação de um quadro sobrenatural de riqueza, de prosperidade, né, existe um alinhamento espiritual que vai te conectando, entendeu? Para levar você para essa dimensão de prosperidade, um quadro realmente harmônico de Deus, onde te conecta a pensamentos, a conhecimentos que diz respeito, né, àquele nível que você deseja alcançar. Então, quando essa Parnassá vem, você já vê por meio das roupas, por meio, entendeu? Ela começa a se materializar antes mesmo daquilo chegar na sua vida. E isso faz sentido dentro do que eu acabei de falar para vocês, porque é sobre você se colocar nesse processo de desenvolvimento e de preparação para que então, né, você começa a ser desencadeado a viver. Só que essa Parnassá, ela realmente é algo sobrenatural. Ela é algo sobrenatural. E aí é que entra, né? Porque aí você vai falar da manifestação da prosperidade, aí você vai entrar naquelas questões sobre dom de prosperidade. Existe dom de prosperidade? O que você acha? Bom, a palavra não fala desse dom de prosperidade, como eu disse, né? Ela fala de princípios que você cumpre, e por cumprir esses princípios você, né, atinge a prosperidade. Porém, tá?
quando Deus virou para Salomão, né, e falou lá, pede o que você quiser. E aí Salomão falou para ele, eu quero sabedoria para governar esse povo. Aí Deus foi lá e entregou o que para ele? Sabedoria, e acrescentou bens materiais. A palavra fala que quem que acrescentou? Deus. Deus deu para ele. Era uma coisa sobrenatural. Ele foi o homem mais rico, mais sábio. Então, mas eu também não posso dizer que o dom da prosperidade não existe. Eu acredito que sim. E eu acredito dentro desse conceito que eu trouxe da Parnassá. Eu creio que quando essa Parnassá de Deus sobrevém sobre a vida de uma pessoa, realmente coisas sobrenaturais podem acontecer. Outro exemplo disso que me deixa reflexiva, né? Acreditando nessa questão principalmente da Parnassá de Deus, né, que fala dessa prosperidade, né, extravagante e sobrenatural, diz respeito de um período onde a Arca do Senhor, ela fica por três dias ou 3 semanas, agora eu não lembro. Eu não lembro o tempo, na casa do Abinadab. Ela ficou 20 anos. Ela ficou 20 anos na casa de Abinadab, em Obed-edom. Aliás, não, desculpa. A arca foi para a casa de Abinadab e ficou lá por 20 anos. Depois de uma tentativa mal sucedida de levá-la para Jerusalém, ela foi para Obed-edom 3 meses. Tá certo, é isso mesmo. O que aconteceu? A palavra diz que a arca prosperou, digamos, de uma maneira absurda. 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 Eu acho que não foi 20 anos, não, foi menos, tá? Levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab e ficaram na colina. E consagraram Eleazar, filho de Abinadab, para que guardasse a arca do Senhor. Desde aquele dia, a arca ficou em Kiriete Jearim, e tantos dias se passaram e chegaram a 20 anos, tá certo? Foi 20 anos. Foram 20 anos. Acho que foram 20 anos. Enfim, essa arca, ela fica ali. Aliás, a arca, ela fica em Abinadab 20 anos e nada acontece. Depois ela vai para Obed-edom e fica 3 meses. E aí sim, deixa eu ver aqui, é isso mesmo, desculpa gente, a confusão no tempo. Ela ficou 3 meses. Depois eu vou conferir, mas é isso mesmo. Ela ficou 3 meses. Eu queria só ler a passagem aqui com vocês. Em Obed-edom. E ele experimenta uma prosperidade absurda. Absurda. Aí o detalhe, foi até bom eu ter falado sobre foi até bom eu ter falado sobre Abinadab, porque lá ela não, entendeu?
E aí a pergunta, né, tipo assim, será que sobre um havia essa ativação espiritual e sobre o outro não? É uma boa pergunta. O fato é que esses 3 meses na casa de Obed-Edom foi realmente algo extraordinário. Lá no 2 Samuel, capítulo 6, e você leia, versículo 11, a gente encontra, olha só. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o giteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-Edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem, por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima, para a casa de Obed-Edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando o levava a arca, o Senhor tinha dado 6 passos e tal, e Davi saltava. Enfim, depois vocês leiam aí, é uma passagem densa. Eu vou até anotar aqui para mim falar mais especificamente sobre esse contexto aqui da arca e até analisar esses códigos, né? Por que ficou 20 anos na casa de um e não aconteceu nada no outro 3 meses e foi bênção, né? Amados, é isso que eu queria falar sobre a Parnassá. Espero que tenha, né, feito sentido para vocês. Se esse conteúdo está acrescentando, se estão gostando, ajude o Busca da Direção de Deus, se inscrevendo, ativando as notificações, para que você receba mais desse conteúdo. E deixa aí seu like, seu comentário. Compartilha com alguém que você conheça e que goste, né, de aprender sobre espiritualidade. E no mais é isso. Obrigada aí pela companhia. Nos vemos na nossa próxima reflexão aqui no canal. Se inscreve aí, tá?